Meu nome é Pianura e hoje eu vou falar sobre leitura. Você já pegou um texto em inglês e ficou perdido sem saber como começar a ler? Não sabia se pegava um dicionário, se lia tudo primeiro ou se jogava tudo no Google Translator? Nesse vídeo, vou falar sobre técnicas que vão te ajudar a ler com mais confiança e foco, para você não ficar mais perdido na sua próxima leitura em inglês, mesmo que você não seja fluente ainda. Bem, e quando que você lê inglês? Se você já trabalha em uma empresa internacional, a leitura de procedimentos, de correspondências, enfim, de documentos e procedimentos, pode ser algo frequente. Se você ainda não trabalha em uma empresa internacional, saber o que se passa no mundo ou ler inovações sobre a sua área de trabalho também pode ser um motivador para a sua leitura em inglês. Ou se você leia inglês somente para estudar inglês. Enfim, qualquer que seja o seu contexto, leia mais em inglês. Lembre-se, quanto mais você se expor ao idioma, mais próximo você estará da fluência. E qualquer leitura em inglês, mesmo que seja um rótulo de um produto importado, vai te ajudar a chegar mais próximo do seu objetivo. Então agora eu vou falar sobre as técnicas de leitura que você pode aplicar em qualquer texto em inglês. Técnica número 1. Preveja o que você vai ler. Quando você pega um texto, você vai verificar onde esse texto foi publicado. Em um site internacional de notícias, em um site internacional da sua empresa ou em um livro técnico. Isso vai definir o público do texto e a intenção dele, se é dar instruções, se é descrever procedimentos, enfim. Outra ideia também, nesse contexto de prever o que o texto vai te dizer é: analise os recursos visuais, a imagem, o título, o subtítulo, tudo que está em volta do texto também vão te ajudar a prever o conteúdo desse texto. Isso vai ativar o seu conhecimento prévio daquele assunto. De repente você já trabalhou com aquilo, você vê a imagem de um equipamento que você já conhece, e isso vai ativar todo o seu conhecimento de mundo e de vocabulário, o que vai te ajudar a entender o texto melhor. E isso é bem rapidinho. Você olha para o texto, identifica o público, identifica a imagem e já vai partir para a primeira leitura. Ao aplicar a técnica 2, você vai buscar entender a ideia geral do texto. Pergunte-se: qual é a mensagem do texto? Você vai fazer uma leitura rápida, sem se preocupar em detalhes, em palavras ou expressões que você não conhece ou não entendeu, até mesmo uma frase. Porque antes do contexto, a mensagem vai ficar clara. Você vai poder entender a mensagem do texto, a ideia geral, mesmo sem se preocupar com os pequenos detalhes. Na técnica 3, você vai reler o texto detalhadamente. Nessa fase de leitura, você já vai perceber o vocabulário relevante para o entendimento do texto. Você vai identificar aquelas palavras que você não conhece e não entendeu mesmo diante do contexto e pesquisá-las no dicionário. Este é um bom momento para você incrementar o seu vocabulário. Existem diversas maneiras que você pode gravar e memorizar palavras novas. Listas, mapas mentais, cartões. Mas eu vou falar sobre isso em outro momento. O importante aqui é você destacar a frase em que a expressão ou a palavra ocorreu. Isso vai te ajudar a lembrar do contexto e do significado daquela palavra ou expressão dentro de um texto, dentro de um contexto. É importante também nessa fase de ler detalhadamente você fazer perguntas. Alguns livros técnicos disponibilizam perguntas ao final do texto, ao final de um capítulo. Mas caso você não as tenha, faça-as você mesmo. Por exemplo, se você estiver lendo um procedimento, você pode perguntar: o que
para quê, como, qual o resultado. Você pode adaptar essas perguntas para todo tipo de texto. Se você estiver, por exemplo, lendo um estudo de caso, você pode se perguntar qual a empresa, qual é o problema apresentado, qual é a solução, a sugestão proposta e qual o resultado. Essas perguntas são muito importantes para checar se você de fato entendeu o texto e os detalhes. E ainda vai te ajudar a reter o conhecimento lido. Então é isso. Leia muito em inglês. Busque textos técnicos, livros técnicos, sites que falem sobre a sua área de atuação ou até sites de notícias sobre a sua profissão. A leitura é um instrumento importante para você aprender inglês. É um input muito importante. A leitura é a vantagem que o adulto tem quando está aprendendo inglês. Ele já tem a maturidade e o domínio da leitura. Finalmente, uma vantagem em adiar tanto esse processo de aprender inglês, hein? Então agora, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. A sua opinião é muito importante. Sugira novos tópicos para os nossos vídeos. Um abraço e até breve!